Então, eu vou passar a palavra para o professor Henrique. Eu sempre esqueço qual é a denominação, Henrique, desculpa, que eu sou novata nessa área, então eu prefiro falar professor, que eu sei que eu vou acertar. O professor Henrique apresentar a professora Marta, com seus devidos credenciais, e aí, a professora Marta, muito obrigada e fique muito à vontade para falar aqui com a gente. Henrique, seu mic está fechado. Isso, sou Henrique do Oxalá, sou Ebome, né? Ebome Henrique do Oxalá, uma casa que fica aqui em Caxias, em Raiz da Serra, Iliaxel, Milarei e Assagbá, e eu tenho a honra, assim, de apresentar a vocês a Marta, que é a nossa mãe pequena da casa, acho que ela vai poder falar melhor sobre isso. O que eu tenho a falar dela é o seguinte, assim, ela vem escrevendo, ela já está com alguns livros, material muito extenso de pesquisa, acho que isso é muito legal. Então, assim, ela tá nessa encruzilhada, né, nessa filosofia afro-perspectiva, dentro da academia e dentro do axé. Então, diante disso, dentro dessa potência, ela consegue, assim, observar, né, estando dentro e fora ao mesmo tempo, e trazer esse material riquíssimo para a gente. Então, isso é uma coisa muito rara que a gente está vivenciando. Então, ela vai poder falar melhor, assim, sobre as pesquisas, como é que anda, o que ela está trazendo hoje, sabe, para a gente, que faz esse diálogo entre o axé, né? O axé é uma casa de axé, que a gente chama Igbé também, e dentro da academia. Acho que isso é muito importante. Então Estou aqui. Mãe, a senhora palavra agora, a sala é sua. Axé, obrigada. Mas eu quero primeiro, enquanto eu vou abrindo aqui, agradecer, né? Mas vou continuar agradecendo a algum senhor do dia. Eu sou Marta Ferreira do Oxum, sou Iaquequerê, mãe pequena, no Ileaxel Milarei Assabá, aqui em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. É uma casa de candomblé que a gente denomina Queto, né? A gente tem... É claro que o Queto, a gente sabe que existem várias denominações também, né? Sou historiadora, pedagoga, acabei meu doutoramento agora, em maio, finalzinho de maio, está bem fresquinho, né? Minhas pesquisas elas giram principalmente em torno de educação nos 2 terreiros de candomblé, né? Então, eu pesquiso que saberes são esses, né? Comecei lá no mestrado, que foi na UERJ, aqui no PROPED, na educação, que eu sou professora formadora da SEDUC também, RJ aqui. Então, o meu campo é educação e ensino de história, principalmente, e aí eu falo que eu penso a partir de uma perspectiva afro-referenciada. Não falo que eu sou afrocentrada, porque, na verdade, eu estou na diáspora, né? E o modo de vida que eu adotei, que é o candomblé, ele também é uma organização diaspórica, mas que antes até de eu começar a falar sobre o que são os candomblés e como isso vira pesquisa para mim, né, e para gente que tá na academia, está no axé, que não é uma novidade, né? Claro que com o advento das cotas isso vai ampliar. Obrigada. Isso vai ampliar, né? Mas a gente tem um longo caminho aí de pessoas de terreiro que já estão na academia discutindo essas questões, né? Eu fui orientada agora por uma mulher de terreiro lá na Unicamp, que é a professora Jaqueline Rodrigues Mendes, né? Ela é uma ebome na casa da mãe Dango, lá em Hortolândia, né? Então, não foi difícil, além dela ser de terreiro, é uma professora que sempre se dedicou e sempre pesquisou questões ligadas à formação de professores indígenas, né? Então, é muito aberta a estar escutando e acolhendo algumas questões que nem sempre a academia está aberta a acolher, né? Tem isso também, né? Porque são referenciais teóricos, são
conceituações, são modos de trabalho que vão sendo diferenciados. Pode passar, por favor. Eu faço parte do grupo de pesquisa Fala, né, que é liderado pela minha orientadora, Jaqueline, pode passar, que é lá da Unicamp. E aqui no Rio eu faço parte, eu fiquei como substituta por 2 momentos na Universidade Rural, aqui no Instituto Multidisciplinar, em Nova Iguaçu. Estou falando aqui porque eu estou falando de Caxias. Eu moro aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né, aqui em Santa Cruz da Serra, perto do Terreiro. Né? Então, fiquei lá como substituta e a gente viu nos cursos de pedagogia e história, e a gente vê a necessidade de linhas de pesquisa que atendessem às questões de educação nos terreiros. Né? E aí a gente, no Laetária, a gente abraça essas questões e tem uma linha de pesquisa dedicada a essas questões que eu estou coordenando. Pode passar. E faço parte, desde a época do mestrado, do grupo de pesquisa e extensão cultural A Cor da Baixada, que o Laetária é liderado pela professora Patrícia Bastos, esqueci de falar, e o Cor da Baixada é liderado pelo professor Nelson Bezerra e a professora Eliana Laurentino. E aí é um grupo que eu tenho um carinho muito grande, porque eu digo que é uma continuidade do terreno, né? Porque é um grupo de pesquisa que ele sempre acolheu graduandos, mestrandos, doutorandos e quem estava querendo entrar na academia. Né? Hoje a gente tem bolsistas do ensino médio também, é um grupo que não só trata das questões teóricas, mas é um grupo que está sempre em movimento de acolhida, porque somos todos da Baixada Fluminense, todos professores, pesquisadores, trabalhadores, né? Quase todos nós somos de escolas públicas, né? Então, está fazendo mestrado, doutorado ou até o pós-doutorado, para quem é trabalhador, não é uma tarefa fácil, porque a academia ela não é formatada para a gente, então a exclusividade para pesquisa é ponto que nós não conseguimos dar conta na maior parte das vezes, então, e até se acostumar com esse ambiente acadêmico também, né? Que hoje já tem mudado bastante, por essa disciplina, né? A gente vê que isso já vem se modificando, mas que é um lugar de muita violência também para a gente, principalmente para a gente que é da periferia e que não tem essas manhas da academia, né? Que ainda não tem. Na graduação nem sempre teve práticas de pesquisa e tudo mais, então tem que aprender a estar nesses espaços, e é isso um pouco que a gente faz no grupo de pesquisa, até a ponto da gente fazer inteira para congresso, para publicação de livros, enfim, pode passar. E aí a gente chega no que eu estou propondo para conversar hoje com vocês, e eu acho que é uma coisa que eu venho já agora no finalzinho do doutorado eu venho pensando bastante, que é enterreirar as docências, que eu tenho chamado, né? Enterreirar as docências, para mim, é fazer esse movimento que a gente está vendo aqui nessa disciplina, né? É abrir esses olhares, as perspectivas para outras formas de teorização, de conceituação, de elaboração de conceitos, né? Que vem não só das religiosidades de matriz africana, mas também dos povos originários. Eu acho que das comunidades tradicionais, de um modo geral, elas têm muitos referenciais teóricos que não foram considerados por muito tempo, né? Que foram silenciados, invisibilizados, enfim. E eu acho que é um pouco esse movimento que a própria legislação, as legislações que a gente vem acompanhando aí, que vão sendo promulgadas, elas habilitam para, mas não. Você vê que na prática é uma dificuldade gigante de você ver implementada. Né? E principalmente, que é um detalhe que me chama a atenção e que está me tocando, nas licenciaturas. Né? Porque as licenciaturas a gente imagina que vai estar lá na ponta na educação básica, e a gente vê
uma formatação ainda muito ocidental, embranquecida, na própria organização escolar, de um modo geral. Né? Cadeiras uma atrás da outra, a questão dos uniformes, o próprio currículo, a organização curricular, a forma como as temáticas ligadas às comunidades tradicionais são tratadas nesse espaço escolar também, e isso é reflexo da academia. Então, por isso que eu tenho pensado muito nesse enterreiramento das docências, né? Que é um pouco que a gente vai conversar hoje a partir do que eu estou chamando de epistemologias de terreiro. Né? E aí vocês vão notar que eu uso a expressão suleando as pesquisas, né? E as docências acadêmicas, usando um conceito do Márcio Doni, mas que é citado por Paulo Freire lá na Pedagogia da Esperança, né? Onde ele explica que a gente não norteia, não devia nortear nada, né? Porque nossa orientação não é pelo Círculo Polar do Norte, mas sim pelo Cruzeiro do Sul. O Márcio Doni uma conversa com Paulo Freire, fala sobre isso, que é um físico aposentado hoje lá da UFRJ, e aí o Paulo Freire começa a usar essa expressão, né? Os pontos cardeais que a gente aprende na escola não é o nosso, porque não é a partir da nossa perspectiva. A nossa perspectiva de orientação espacial deveria ser pelo Cruzeiro do Sul. Né? Então, a gente vai sulear um pouco as nossas discussões hoje. Pode passar, por favor. E aí a minha primeira questão é o que são os candomblés, né? Porque para a gente que é de candomblé, que é de religiosidade de matriz africana, a gente sabe que os candomblés é para além de religiosidade, é uma filosofia de vida, é um modo de compreender o mundo, é um modo de ser e estar também nesse mundo. Né? Eu acho que vocês já devem ter tido a oportunidade de ver a professora Catiúcia Ribeiro falando um pouco sobre filosofia africana, e a gente nota que a base dessas filosofias africanas, dos modos de vida do continente africano, todos têm um ponto comum, que é a questão das ancestralidades. É claro, cada um tem a sua forma de organização social, língua e tudo mais, mas o ponto comum, forma de culto também, né? Mas o ponto comum é a questão das ancestralidades, né? Essa reverência às nossas ancestralidades, aos nossos mais velhos. Então, a gente... Pode passar, por favor. A gente diz que os candomblés, eles são modos de vida, né? E são cultos às ancestralidades que vieram a partir dos sequestrados, né? Dos nossos ancestrais que foram sequestrados e arrastados para cá. Né? Porque, na verdade, os candomblés, eles não são africanos, eles são de matriz africana, tem uma base africana. Essas organizações que nós temos aqui, elas são daqui. Foi o que foi possível fazer naquele momento de tentar arrancar identidades, apagamento de culturas e de sofrimento extremo. Né? O que foi possível fazer foi essa organização. E aí a gente não pode esquecer também que, quando são sequestrados para cá, os escravizados eles estão juntos, mesmo vindo de lugares diferentes, com línguas diferentes, com formas de culto diferentes, eles estão juntos. Então, é a partir dessa hibridização que vai acontecer a organização dos candomblés, né? Ou atrás dos calundus e tudo mais. Né? Mas é a partir disso. E é muito interessante porque, por exemplo, eu vou estar falando aqui a partir da experiência de um candomblé que a gente chama de Nagô Iorubá, e aí com todas as ressalvas do mundo, né? Porque a gente sabe que esse Nagô Iorubá ele vai estar influenciado por quem está ali perto, na região onde ele é organizado, da vizinhança de terreiro que está por perto. Né? Eu não posso generalizar, até porque a gente não tem um livro sagrado ou uma liturgia a ser seguida. A gente tem
conhecimentos que são passados geracionalmente, oralmente, e com a influência de quem está em volta da gente, e com o que a gente também tem disponível para dar continuidade às nossas práticas. Gente, se vocês quiserem interromper, perguntar, porque, como eu estou falando de dentro, às vezes eu posso usar algumas expressões, escapa mesmo, né? Então, podem perguntar. E também outras questões que podem surgir. Pode passar, por favor. E aí a gente fala, né, assume esse lugar de religião enquanto garantias de direito, né? As nossas mais velhas, principalmente, né, lutaram muito para garantir esse lugar de religião, para ter garantias de direito, né? São isenções de conta, enfim, né? A própria prática do culto, né? das nossas tradições, precisava desse respaldo legal, né? Mas, na verdade, a gente não tem essa coisa do religare, né? Que a palavra religião significa, porque a gente acredita que a gente já está ligado por conta do nosso ori, né? Que é a nossa primeira essência, ori cabeça, mas que, na verdade, é a nossa primeira essência. Né? Então, a gente acredita que é um modo de vida, é a forma que a gente entende esse mundo, entende quem está à nossa volta, entende que o respeito é para além do ser humano, o respeito à pedra, à folha, à água, porque tudo é representação das minhas ancestralidades. Pode passar. Já falei sobre isso, né? Essas imagens eu estou usando são imagens já antigas das crianças, algumas são mais antigas, da época da pandemia das crianças de axé, que foi feito um trabalho, uma atividade com eles, que estava todo mundo longe, sentindo muita falta de ir para o terreiro, e aí o Marcelo de Logum Edé, junto com a Ebome Janaína, o Marcelo de Logum Edé, o João Amadeu da casa, o João Amadeu, os olhos das crianças, ele cuida dessa parte das crianças, e aí eles fizeram essa atividade deles falarem o que eles estavam sentindo naquele momento e como eles achavam que ia ter solução a partir da perspectiva dos orixás, né? Então, é um pouco isso que está ilustrando essa apresentação aqui. Pode passar, por favor. A Elaine levantou a mão. Então, professora, me chama a atenção uma coisa, assim, que como é uma forma de ver a vida, bate muito de frente quando você vê que você, do que eu entendi, você está levando essa possibilidade de academia para dentro do terreiro. E estar tudo bem, vai ficar tudo bem, é algo oposto assim, a disseminação de pontos de modo de vida pela imprensa, digamos, ou pelo nosso modo de ver. Parece que a gente está sob o jugo do vai ficar tudo mal. Achei bem interessante isso, porque isso eu acho assim revolucionário. Você pensa, vai ficar tudo bem, quando o mundo inteiro está dizendo vai ficar tudo mal, sabe? Essa é uma primeira, só observação, mas uma outra pergunta quando você terminar, que eu já anotei aqui, tá? Obrigada. Beleza. Se quiser, pode também liberar, fica à vontade, viu? Fica à vontade. E isso foi um movimento das próprias crianças, né? Eu trouxe o vídeo, não sei se vou conseguir passar um vídeo curtinho, que é a Thalita de Oxum rezando para Oxum, que a nossa reza é cantada, né? Então, a Thalita, ela pede ao Oxum, ela não aguenta. Ai, Oxum, acaba com isso, não aguento mais ficar dentro de casa. Então, para eles, a louvação à ancestralidade deles é a garantia de que pode ficar tudo bem, né? É uma possibilidade de que vai ficar tudo bem. E aí, voltando aqui, quando eu chamo a atenção para cada casa tem sua forma, a gente não tem uma liturgia, não tem uma escrita única, uma forma única de fazer os rituais, é porque cada terreiro tem sua própria organização.
Então, a gente não olha para o lado e diz, o terreiro, o meu vizinho é queto também, faz diferente de mim, ele está fazendo errado. Não, vai depender de como o mais velho dele repassou esse conhecimento para ele. De repente, o mais velho, no lugar onde ele estava, não tinha a folha que eu tenho. Né? Então, ele vai aprender a usar com outra folha. Às vezes, o Itã, a história do orixá, né, que a gente chama de Itã, foi contada de uma outra maneira pelo seu mais velho. Ou então ele tinha influência de um vizinho de terreiro que era de uma outra nação, né? Porque a gente, só que aqui, quando a gente abre lá o site do Ministério do Meio Ambiente e do Clima, e a gente vai ver a definição de que é uma comunidade tradicional de terreiro, eles colocam 3 grandes bases, né, que é 3 grandes povos e línguas, né, que é o Banto, Fon e Yorubá, que lá está escrito até errado Yorubá, está escrito Yoritibá, lá na página oficial. Mas a gente tem uma gigantesca. A partir dessas 3 línguas, a gente tem uma disseminação gigantesca de outras mais, de variações, porque tiveram contato também com os povos originários. Então, quando você fala a língua do terreiro, você não está falando só uma língua diretamente de África, ou lá da região centro-africana, ou uma parte da Nigéria que chegou aqui. Não, você tem uma amplitude muito maior de linguagens, de narrativas que foram se amalgamando a partir dos contatos que foram acontecendo, né? E que foram sendo assimilados. E aí é uma característica muito do povo banto, que são os centro-africanos, ali onde hoje é uma parte da Angola, Congo e tudo mais, que eles já chegam aqui com algumas práticas, como, por exemplo, eles já chegam aqui devotos de Santo Antônio. Isso é sincretismo? Não, porque os centro-africanos, eles sempre tiveram, por tradição, divinizar os seus. Podia ser objeto, podia ser reverenciar os donos da terra. Eles sempre tiveram isso. Eles conquistavam um território. Aquele território conquistado, a primeira coisa que eles iam fazer era reverenciar o dono daquela terra que foi conquistada. É uma prática centro-africana. Né? Então, eles já chegam aqui, os colonizadores já tinham passado por lá, eles repararam que aquela imagem, né, de Santo Antônio era importante, sagrada para aquele povo, então eles começam a sacralizar a partir das suas próprias práticas. E isso chega com eles aqui, eles foram os primeiros a serem sequestrados para cá, os centro-africanos. Né? O povo Nagô-Yorubá foram os últimos, já chegam no século XVI. Tem um autor, que até lá do grupo de pesquisa é muito interessante, que é o professor Eduardo Posidônio. Ele tem um livro falando disso, porque a dissertação e a tese dele foi sobre os povos centro-africanos, e hoje ele trabalha no acervo, na reserva técnica do Nosso Sagrado. E aí ele está encontrando mais evidências dessa prática centro-africana ali nas apreensões, né? Resquícios dessa prática centro-africana. Então, por isso que a gente diz que não tem candomblé errado, não tem prática errada. Cada um está cantando errado, não, está cantando diferente do que eu canto na minha casa. Né? Então, entender isso também é extremamente importante. Pode passar, por favor. E eu vou falar especificamente, e aí com muitas aspas, sobre esse candomblé iorubá, que é de onde eu faço parte. E aí eu falei no início que eu sou historiadora e sou pedagoga, então, para historiador, que sempre tem aquela formação de que você tem que ter o olhar de fora, você, né, não pode, tem que ser neutro. Não existe isso na pesquisa, né? Jamais serei neutro, eu falo de dentro mesmo. Né? Sou praticante. Antes, eu sempre fui candomblecista e estou me constituindo pesquisadora. Né? Sempre tive, desde criança que eu frequento os terreiros,
com minha mãe, muitos terreiros de Umbanda, principalmente na infância, e na adolescência eu entro para o candomblé e não saio mais, né? Então, ainda no final do antigo ensino fundamental para passagem para o ensino médio, eu já estou enquanto praticante do candomblé, enquanto abiã, que é aquela pessoa que não foi iniciada. Eu levei anos para ser iniciada, porque minha mãe não deixava, minha mãe tinha medo, porque ela era praticante da Umbanda, né? Minha mãe benzia, rezava e tudo mais, mas dava dízimo, dá até hoje, dízimo para a Igreja Católica. É devota de Nossa Senhora das Graças, escondia a roupa de santo, não estendia no varal, né? Ela fala, ai, você nasceu para isso mesmo, né? Porque ela me vê montada, trabalhando, pesquisando isso, enfim, né? Então, é um pouco esse lugar. Eu gosto muito de me localizar também, né? De mostrar de onde eu estou falando, né? Por que isso é caro para mim? Por que isso acaba virando um ponto de trabalho, de pesquisa, de resistência também, de luta mesmo, né? Porque eu realmente compreendo enquanto modo de vida, né? Modo de ser e estar, e pensando até de onde eu vim, né? Quem era o meu tataravô, que veio arrastado de África para cá ainda criança, e a gente até hoje não sabe de que lugar, por conta do nome dele só de batismo, enfim. Pode passar, por favor. E aí tem um ponto que eu sempre chamo a atenção, e eu falo isso com. Lá em casa a gente tem muita gente, muitos professores, a gente tem muitos pesquisadores também hoje, e eu sempre chamo a atenção para isso, né? O cuidado que a gente precisa ter ao entrar no espaço acadêmico, né? Porque esse espaço acadêmico às vezes acaba empurrando você e sua pesquisa para lugares ocidentalizados, né? E você acaba sucumbindo às expressões, aos autores, às teorizações que já estão postas. Então, não adianta eu estar ali dizendo que eu estou fazendo uma pesquisa de terreiro, que eu estou pensando uma educação outra, mas continuar usando os mesmos autores que me formaram, não buscar outras formas de conceituar. Estou dizendo que a gente vai jogar tudo fora? Não, porque isso já me formou, né? Não tem como eu jogar, isso me constitui. Né? Esses autores me constituem, mas eu preciso estar atenta para não cair nessas, eu chamo de armadilhas coloniais, né? Acho que o Rufino também fala, o Luiz Rufino fala um pouco sobre isso também, né? Sobre essas armadilhas coloniais, que ele fala até que a gente precisa fazer um ebó para tirar o carrego colonial, que o Rufino chama a atenção da gente, né? Porque senão a gente acaba repetindo essas práticas, as mesmas formatações, as regras. A minha dificuldade maior, gente, é quando chega na hora da biblioteca. Né? Quando chega na biblioteca, que é cheio de regra, a minha dissertação ela saiu. Eu tenho uma parte lá que eu falo por que eu não legendo as imagens, mas as minhas imagens estão todas legendadas porque a bibliotecária não deixou eu não legendar, porque era uma técnica e tudo, mas mesmo eu justificando teoricamente. Aí no livro eu tirei a parte para poder ficar coerente com o que está depositado lá, né? Mas só para a gente ter uma ideia de como, mesmo quando você está atento, o próprio sistema acaba te formatando. Na defesa agora também, geralmente na defesa, povo de terreiro, gente, a gente é muito de partilha, a gente chama de EBé, EBé é comunidade, né? A gente é da comunidade, a gente é da comida, de fala alto, come junto, conversa, e é festa, né? Essa festa de partilha. E na defesa da dissertação eu consegui fazer isso, né? Fiz uma mesa, a gente escolhe, né? Eu escolhi a mesa de Oxóssi para fazer, que são muitos bolos, né? Muitos sucos, porque eu levei a comunidade de terreiro toda para a UERJ, era perto,
Então, foi uma festa, né? Criança querendo bater cabeça na hora que a banca está falando, enfim, foi isso. E lá na Unicamp não deu, né, gente? Porque a maior parte da banca estava online, eu estava presencial com uma parte lá, e a família e algumas poucas pessoas do terreiro, e aí na sala que aconteceu, você não podia botar nada, comida nenhuma. Eu falei, gente, nenhuma folha? Eu preciso de uma folha, eu preciso botar a toalha colorida, porque senão não era nossa defesa, porque a defesa não é só minha, a pesquisa é da comunidade, a pesquisa é da EBE. Né? Todas essas imagens que eu coloco aqui, eu peço autorização aos responsáveis e às crianças também. Eu pergunto, essa foto eu posso usar? Eu vou apresentar para outras pessoas. Por isso que às vezes as imagens ficam velhas, porque é difícil a gente encontrar todo mundo para renovar as imagens, porque é essa noção de EBE, né? E a gente não tem uma lógica do que a gente chama de lógica adultocêntrica dentro do terreiro, né? Onde a criança é aquela que vai só obedecer. Não, a gente acredita que essa criança, ela já é, né? Ela não vai ser o que você vai ser quando crescer. Não é a nossa onda, porque ela já é, né? Ela já representa uma ancestralidade. Algumas crianças são cargos importantes dentro da casa, então mesmo cronologicamente, sendo novas, são chamados de senhores e senhoras dentro do terreiro, mas sem perder o respeito por quem cronologicamente já está aqui há mais tempo, porque se entende que tem uma experiência de vida maior do que elas, mesmo elas sendo senhores e senhoras. E as crianças entendem isso perfeitamente. Alguns adultos, por incrível que pareça, têm dificuldade de chamar a criança de senhor e senhora. As crianças não têm dificuldade nenhuma em respeitar o mais velho, que dentro do terreiro é mais novo do que ele. A dificuldade é nossa, né? Porque a gente já está formatado e aí não consegue lidar com essas questões, né? Então, eu acho que é um pouco isso, esse cuidado que a gente procura ter quando a gente entra nos espaços acadêmicos e de não repetir o que já vem acontecendo aí por muito tempo. Pode passar, por favor. E para isso, né, eu tenho pensado muito e dialogado muito e tentando entender as pesquisas que eu faço como uma ponta desse letramento racial. Eu sei que é uma palavra que está muito na moda, né? As pessoas têm falado muito, a gente tem visto na internet muitos cursos de letramento racial. Pode passar, por favor. Mas eu acho que a gente precisa saber a origem desse conceito, né, que foi elaborado nos Estados Unidos, né, pela Twine, e aqui no Brasil traduzido pela Escuma, muito bem até, e pensar que é uma forma de letrar as pessoas, de fazer com que mudem as lentes, porque é isso que precisa ser feito, né? Para a gente entrar nas questões das comunidades tradicionais e povos originários, de um modo geral, a gente precisa mudar as lentes do que nos forma por tanto tempo, e mudando as lentes, a gente está aberto para leituras variadas, né? Para teorizações para além do que a gente já tem visto nas nossas próprias formações, né, dentro da academia e nas extensões e tudo mais, né? Então, eu acho que pensar como esse letramento racial precisa se dar nos cotidianos e nas formações, sejam elas formações de professores, sejam elas academia, formações acadêmicas. Eu acho que a gente precisa estar atento por conta dessas hierarquias raciais que já foram impostas e já estão meio que engessadas, né? E a gente vai quebrando, tentando quebrar com essa mudança de lente e trazendo os nossos conhecimentos, né? Nossas teorizações para a roda, né? Como a gente fala. Pode mudar, por favor. Vocês estão quietinhos? Posso continuar? É porque está muito interessante. Então, tá bom. Essa é a casa, né? A imagem ficou pequena. Esse é o Ileaxé Omilarei Assabá, a casa de axé das águas, do herdeiro das águas de Iemanjá, que é a tradução, né? E essas traduções, elas não são
elas são feitas por aproximação, não tem uma sequência, você vai fazendo, pode até pegar um dicionário, o dicionário que para nós, na nossa casa, chega mais próximo, um pouco mais próximo às nossas questões, é o dicionário do professor José Beniste, né? É o que ajuda a gente a pensar mais, mas essa tradução ela é muito a partir dos cotidianos também, cada cotidiano vai traduzindo à sua maneira, ao que vai aparecendo no seu dia a dia. Pode passar. Essa é a família, uma parte da família do terreiro, do Ileaxão Milareia Sabá. Hoje nós somos mais de 200, na verdade, somos muitos, somos famílias inteiras dentro do terreiro, né? É uma família estendida, né? Somos todos irmãos, filhos de Iemanjá, né? E aí lá dentro tem a liderança, o Babá Daniel de Iemanjá, e eu sou a mãe, né? Eu digo que Iemanjá divide os filhos dela com Oxum, que eu sou de Oxum, né? Então, eu sou mãe pequena de todos os filhos da casa, né? É uma casa que tem muitas crianças e jovens, mas principalmente crianças já iniciadas. A gente está na 4ª geração de crianças já na casa. É uma casa relativamente nova, ela foi inaugurada em 2006. Eu não fui feita nessa casa, eu fui feita por mãe Eunice de Omolu, em Jacarepaguá, já falecida, e paguei meus 7 anos, e conheci Babá Daniel de Iemanjá nessa casa onde eu fui iniciada, né? E por isso que eu fui para a casa dele, que eu não conhecia ninguém, frequento essa casa onde eu fui iniciada desde criança, então acabei ficando com ele. A Luísa levantou a mão. Não, querida, é só uma perguntinha pontual, que eu cheguei atrasada. Essa casa é onde? Onde fica? Fica em Santa Cruz da Serra, aqui em Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. Pode Ah, passar. ótimo, obrigada. Nada. E aí os candomblés, de um modo geral, o que dá o tom, né, da sua organização e das suas práticas é o que a gente chama de Itã, né, que são as histórias de orixá. E porque essas histórias elas vão trazer uma memória ancestral, né, vão trazer essa memória à tona, contando a história de algum momento daquela ancestralidade, e a partir dessa história é que a gente vai decidir, é o que a gente vai organizar a comida, qual o toque que o atabaque vai ter, que tipo de dança, que orixás acompanham nessa dança. Isso vai depender tudo dessa história que é contada e que é repassada. Pode passar, por favor. Né? E aí, para a gente, eu digo que é uma forma da organização teórica, o Itã organiza teoricamente e conceitualmente o terreiro. Né? Só que para a gente pensar nisso, eu tenho pensado muito junto com o Nego Bispo, né, com o Antônio Bispo dos Santos, quando ele chama a atenção da gente, que ele diz que no terreiro ou nas comunidades tradicionais, de um modo geral, nós não podemos decolonizar porque nós não fomos colonizados. Porque dentro desses espaços a gente tem as nossas práticas próprias, e por isso que ele fala que nós somos contracoloniais. Desculpa. Ele fala que não, vocês são contracoloniais e cuidado com o que vocês vão fazer quando estiverem dentro da academia, né? Porque vocês precisam trazer essa tradição contracolonial que sobrevive por tantos séculos dentro dos espaços, né? Desses espaços de comunidades tradicionais, eles não podem se perder quando saem do portão, né? Então ele permitir esse giro contracolonial, eu acho que é fundamental para a gente entender as epistemes que rolam nessas comunidades.
A Elaine levantou a mão. Ai, é tão difícil, às vezes, elaborar uma pergunta, sabe? Mas você está falando da academia, e eu fico com uma pergunta muito frequente na minha cabeça, porque eu vejo, aí em Caxias mesmo, eu fui com a FRJ, num projeto para dar uma aula de música, levando Caymmi, tá? E eu pude perceber que naquela sala de aula, não vou dizer todos, obviamente, até porque eu percebi pela própria musicalidade que não eram todos, mas uma presença muito gigante, inclusive estética, musicalmente, do evangélico, sabe? Então, eu fico pensando, a gente não quer que a escola se torne uma escola evangélica, a gente quer tratar da laicidade da escola. Mas como que a minha pesquisa, que é da linha de educação, é justamente para lidar, porque quem está acostumado com a música do terreiro pode ter muito mais facilidade para lidar com as músicas que eu te falei, né? A própria com essa coisa que a gente chama de swing, né? Que, tudo bem, não é um swing só, não está na música preta, não é isso, mas para lidar com essa musicalidade que o Letieres dizia que era o 6x8 resolvido dentro do músico. Como é que eu entro com o instrumental que representa os terreiros dentro da escola e não podem entrar justamente por isso? Como é que eu posso entrar com esta educação musical sem também apartar totalmente da subjetividade, mas, ao mesmo tempo, não interferindo na laicidade da escola? Isso, para mim, é uma questão que eu não sei resolver. Bem, é muito difícil para mim, né? A minha pergunta é essa. Eu acho que é muito difícil para a gente, porque a gente tem uma formatação de escola, onde é muito natural ter toda uma pegada cristã. A gente aceita muito bem isso nas escolas. A gente tem Páscoa, a gente tem Ação de Graça, a gente tem Natal. Tudo isso para a gente não faz sentido para quem é de comunidade tradicional, né? E isso é muito bem aceito dentro das escolas, né? Porque é uma formatação, a escola foi preparada para isso. Fala-se de laicidade e tudo mais, mas a gente sabe que o que acontece é o próprio calendário, né? E aí, o que vão falar para justificar mas as crianças querem, os pais não aceitam tambor na escola, os pais não. Só que aí a gente tem uma legislação que garante que a gente possa trazer essas discussões, porque, como eu falei, é modo de vida. Então, se eu contar um Itam, por que eu posso contar? Falar de mitologias gregas, romanas, e eu não posso falar de Itam, que eu também não chamo de mitologia, não, porque não tem essa coisa de moral, não tem isso. Né? Por que eu não posso contar Itam? Não é a história representando as ancestralidades de determinados povos, né? Assim como a mitologia lá as mitologias estão também fazendo, né? Então tem toda e sem perder de vista que foi preciso demonizar tudo que via de um povo que tinha que ser desumanizado, porque eles tinham que trabalhar a troco de nada e sendo tratado como animais. Então, tudo que vem desse povo precisava ser demonizado, e isso para a história, é muito recente. Por isso, essa luta constante que a gente tem em todos os espaços, porque essa resma desse discurso, e até depois, no pós-abolição mesmo, vocês podem pegar o trabalho da professora Alessandra Tavares, que ela fala desses movimentos de pós-abolição, e vai apontar isso até ali no CAS, no trabalho dos estivadores, muitos dos estivadores que estavam ligados às escolas de samba, que estavam ligados às comunidades de terreiro, né? Então, isso, mesmo com a chamada abolição, o pós-abolição ainda continuou, tanto que a vadiagem virou crime, né? E tudo mais, não podia tocar candomblé.
Então, acho que tem toda essa questão dessa resma que a gente vem trazendo e da própria formatação que se tem, quem pensa essa formatação, quem pensa esses currículos, né? E toda essa perseguição que existe ainda no que é diferente do ocidental, do que é tido como leva o rótulo da ocidentalidade. O Ebom Henrique levantou a mão. Não sei se eu te respondi, Elaine, se eu consegui dialogar. Eu só quero deixar claro o seguinte: eu estou buscando a porta, porque, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, a gente estava tão tenso que uma vez eu passei em frente a uma escola e ela é branca, tá? E muito cara. Miraflores, ela não é. Eu acredito que ali pode ter uma formatação muito eurocêntrica, mas estava tocando um maculelê. Cara, eu comecei a tremer na rua. A sensação que eu tinha é que eu ia ser presa, juro, foi horrível aquilo. Então eu penso, como é que abro uma porta para botar esses instrumentos fundamentais da nossa cultura, sabe? Isso é que eu só quero deixar claro isso, eu estou atrás da porta. Por isso que eu digo, como é que eu posso, talvez, eu não posso, tudo bem, eu não posso levar o candomblé para dentro da escola, mas como é que eu faço também para levar o instrumental sem separar tanto esse subjetivo e essa história? Olha, a confusão, você me entendeu. Depois, né? que o Henrique falar, eu vou falar um movimento que a gente fez aqui em Caxias. Isso. Então, como eu sou percussionista e tal, até talvez pode ser que eu possa dar uma sugestão. Dentro da pergunta da Elane, é o seguinte, por exemplo, assim, eu fiz isso em Portugal. Ir por um caminho falando sobre o meio ambiente, porque os orixás são elementos da natureza. Então, assim, né, que tem uma representação. Aí, veja bem, esse instrumento aqui, o agogô, né, o gan, ele é de extrema importância dentro da religião, entendeu? Porém, eu descobri que a gente pode fazer com 3 colheres. Então, aqui, olha só, Elane, uma colher aqui, a outra em cima. Tá vendo? A terceira, ó. Entendeu? Pode levar. E, para você fazer de atabaque, né? Aqui. E aí você pode fazer e dar. Entendeu? Então, são... E aí, te dando um referencial teórico, tem a Luning, né? Ângela Luning, que ela fala sobre os toques do candomblé. Eu tenho um texto, depois eu posso colocar lá, eu tenho 2 textos dela. Na etnomusicologia da UFRJ, a gente usa. Então, entendeu? Então, você tem um aporte teórico e tem algumas estratégias que também eu tenho imagens que eu posso também estar disponibilizando. Essa que eu queria falar aí, que são pistas aí. Obrigada. Aqui a gente fez a 2ª edição esse ano dos Tambores da Baixada, aqui na UERJ Caxias, na Faculdade de Educação daqui, da Baixada Fluminense. E aí a gente chama todo mundo para dentro da universidade, né? É aberto ao público, principalmente para os professores, e são os tambores mais variados, né? E as teorizações desses tambores também. Então, teve o tambor dos candomblés, tambores do maracatu, tambores do tamborzão, né? Que teve o professor Renan do Cefet, que foi fazer a palestra dele sobre a pesquisa que ele realiza sobre o funk, os tambores do funk, né? Então, e foi um evento com mais de 300 pessoas dentro de uma universidade,
né, que é um CIEP, né, a FEBEF fica dentro de um CIEP, né, num sábado o dia inteiro. Então, a gente vê que tem um movimento também de interesse desses professores em entender esses tambores para além sem precisar dos disfarces, né, de entender mesmo, compreender teoricamente a fala desses tambores, o que eles estão se propondo, até para eles poderem levar isso para dentro das escolas, né? Esse foi um movimento muito interessante. A gente teve não só professores da educação básica, mas professores de universidades também participando mesmo como ouvintes ali dessa. Já é o segundo que a gente faz. Tinha 5 anos que já acontecido o primeiro, e aí a gente organizou esse segundo, né? Eu acho que a gente pode usar muito mais a legislação, né, para garantir essas práticas dentro dos espaços da escola, né? A gente tem legislações que garantem, né? Por mais que a ação da lei esteja acontecendo de forma pontual, né? Porque a gente não vê ela no currículo, né? Não teve uma reorientação curricular para colocar a história da África, história e cultura da África e afro-brasileira e indígena, né, e dos povos originários no currículo. Então, o que a gente vê as escolas fazendo é um arremedo, né, com projetos e culminâncias e datas específicas que não é o que a legislação aponta, né? Então, toda vez que alguém, até nas formações que eu faço com os professores do Estado, eu sempre falo isso. O responsável não quer, a gestão não quer. Eu falei, trabalha com a lei. Você não está fazendo nada que a lei não te garante. Vou trabalhar, apresenta no início do ano, vou trabalhar com essas questões, porque a lei está aqui, pede que a gente faça esse movimento. Não tem nada a ver com religiosidade, né? Tem a ver com história, né? Com história, historicidade, né? Eu acho que é um pouco isso. Pode passar, por favor. Eu acho que isso é ser contracolonial também, né? E aí trazendo isso, porque nós temos referências e teóricos metodológicas dentro dos terreiros. A gente tem conceitos que a gente consegue desenvolver nas pesquisas, né? Usando os nossos próprios saberes. Eu acho que o Antônio Bispo, o Rufino, a Oyeronke Oyeume, que é uma autora nigeriana, que vai trazer uma forma de olhar muito diferenciada, que eu tenho trabalhado bastante com ela, vou falar até dela mais à frente. Eu acho que são autores que ajudam a gente, o próprio, quando a gente quer pensar em aspectos de subjetividade, eu tenho trabalhado muito com o moçambicano José Castiano, que vai trabalhar a questão do Ubuntu, não esse Ubuntu que ficou na moda nós por nós, mas o Ubuntu enquanto processo de subjetivação. Eu não sobrevivo sem o outro, sem o bem-estar do outro. Então, eu acho que mudar a lente é isso, é procurar autores com as nossas linguagens, né, com as nossas formas de compreensão mesmo. Então, esse é o caminho. Se vocês quiserem, eu tenho o PDF do Castiano, posso mandar, porque, por exemplo, eu trabalho com infâncias também de terreiro. Como é que eu vou pensar a infância com Rancière, um francês? Como vai dar conta dessas crianças de terreiro? Nunca dará, porque não tem nada a ver com a realidade da infância que tem lá na França. Então, vou pensar a subjetividade das infâncias, vamos lá tentar com Castiano, para poder tentar dar conta dessas questões. Vamos pensar a partir da Oyeronke, né? Vamos trazer a Sandra Petit, que fala de uma pretagogia, isso é um ponto que eu acho que é fundamental também. A gente sair desse eixo de autores, além da gente trabalhar no eixo, né, Europa e América do Norte, a gente já tem ido mais para os latinos e para os africanos, mas também mudar aqui os nossos autores nacionais, sair do eixo sul-sudeste. Isso, para mim, foi fundamental e me ajudou muito. Então, eu saí do eixo sul-sudeste para pesquisar autores, me levou lá para a Federal do Ceará,
para encontrar a Sandra Petit, que fala de uma pretagogia, um livro esgotado que a gente não encontra mais, né? Eu acho que esse movimento precisa ser feito. Encontrar lá o Eduardo Oliveira, na UFBA, que tem uma trilogia de livros pensando ancestralidades africanas e na diáspora. É uma trilogia, não está nem aqui à mão, está na outra estante para mostrar para vocês. É uma trilogia. Então, esse movimento, eu acho que dá mais trabalho? Muito mais, porque a gente tem uma formatação teórica, a gente também tem. Então, a gente entra no programa, a gente lê o que é pedido e pesquisa o que a gente quer. Né? O que eu quero trabalhar, tá? Vamos ler isso aqui. Né? Eu lembro que eu fiz uma disciplina, adoro esse professor, por sinal, que é o Silvio Galo, e eu fiz uma disciplina sobre Foucault, Derrida, com ele, lá na Unicamp. Adorei. Mas e aí? Como é que eu boto Foucault no terreiro? Me deu um trabalhão, cara, né, para escrever, e ele gostou. Ele falou: nossa, eu lembro que era uma disciplina que ele dividiu com a minha orientadora, e ele falou: nossa, Marta, ficou tão legal, que tal botar Foucault no terreiro? A minha orientadora: não, deixa a Marta, deixa ela fazer sem um Foucault no terreiro. Porque é isso, né? Dá um pouco mais de trabalho, porque você precisa, naquele momento também, atender aquela colonialidade que está posta, porque é a organização que tem, mas aí você precisa extrapolar, dar mais trabalho, que você precisa ler mais, pesquisar mais, correr mais atrás, o que atende para o que eu estou querendo naquela pesquisa ou para aquela aula, né? Eu acho que é um pouco isso. E aí eu trago uma fala do Rufino, né? De como Exu aponta caminhos para livrar a gente, né? Desse carrego, né? Desse carrego colonial que atrapalha um pouco as nossas pesquisas. Acho que é um pouco do que a Elaine falou, né? Como isso atrapalha, esse carrego colonial atrapalha a gente. Pode passar, por favor. Por isso que a gente precisa estar sempre com as escutas muito abertas, né? Pensando e prestando atenção nas falas, em tudo que está à nossa volta. Para a gente, quando eu falo que não tem a lógica adultocêntrica, é por isso, porque às vezes uma brincadeira de criança pode estar me falando alguma coisa, pode ter uma importância. A gente pensa que eles estão correndo ali, brincando o tempo todo, mas eles estão super ligados, prestando atenção em tudo. Né? Tudo que está acontecendo no barracão. Quando eu falo de educação nos terreiros, às vezes me perguntam assim: é tipo escola dominical? Em que momento para? Não para, gente. Não para ensinar. É no cotidiano, é vendo, é ouvindo. Enquanto você está fazendo um ritual, vai fazer um ritual, você está preparando tudo que é preciso para aquele ritual. E enquanto está preparando, o pai de santo ou um outro mais velho está explicando o porquê daquilo. Por que tem essa comida? Por que tem esse presente? Por que a gente vai cantar tal cantiga na hora do ritual? Né? Ou então, enquanto está preparando o que a gente chama de axé, né? Que imolou o animal e está preparando, porque a gente come junto, a gente partilha o axé, né? A gente come. Enquanto está esperando ficar pronto, geralmente a gente senta na mesa da cozinha e o pai de santo conta o Itã, a história daquele orixá que está sendo preparado, a comida lá no fundo, que a gente vai partilhar depois. Né? Então, e as crianças estão ali. Às vezes os rituais acontecem um pouquinho mais tarde, eles dormem, se não chamar para eles comerem axé, eles até choram. Eles vêm sonados, acordam, mas querem, porque entendem a partilha do axé. Né? Que se sente além de ser gostoso, né? Mas tem essa coisa de saber que é uma partilha, que é o dividir. E isso eu vi muito na pesquisa de mestrado, que eu trabalhei com os cadernos das crianças e dos jovens. Né? Eles têm, lá em casa a gente tem o hábito, o pai de santo, o Baba Daniel, ele pede que a gente faça caderno, não é obrigado, mas ele peça que a gente registre tudo que vai acontecendo a partir da iniciação, das obrigações, dos cotidianos do terreiro. Então, as crianças têm caderno. E todos eles escreviam essa parte da partilha do axé, sempre aparece e muito carregado de emoção pelas crianças. Né? Isso aí está na dissertação.
eu já lancei como livro, né, que são os cadernos diários, que eu chamei de cadernos diários das crianças e dos jovens lá do terreiro. Né? Pode passar, por favor. É um exemplo, uma foto de uma parte de um dos cadernos diários, porque também não tem uma formatação, cada um organiza como acha que tem que ser. Então, tem uns que fazem diário, tem outros que fazem separam como se fosse matéria, uma parte diário, uma parte receitas, uma parte glossário de palavras que a gente usa no idioma iorubá no terreiro, nos cotidianos do terreiro. Então, vai ter uma variação gigante. Pode passar. Eu não trouxe muito. Esses são os autores, né? Os jovens e as crianças que eu trabalhei, os cadernos. Essa aí é a primeira geração de crianças do terreiro, já estão todos adultos hoje. Né? A mais nova aí está com 21 anos, que é a Albace, a Yasmin de Obá, que é essa que está com uma conta cor de laranja no pescoço. Né? Hoje já são todos adultos, muitos ebomes, alguns já eram ogãs, né? Aqueles que tocam o atabaque, mas foram esses cadernos desses autores que eu trabalhei na dissertação, na pesquisa de mestrado. Pode passar, por favor. E aí é muito interessante, porque vai ser a partir dessa pesquisa que eu vou começar a aprofundar para pensar a tese, né? Principalmente quando eles falam onde se aprende, né? Que todo mundo, no terreiro, crianças, jovens e adultos, falam que aprendem, onde mais se aprende é na cozinha. Todos eles falam a mesma coisa. Na cozinha que a gente aprende mais. Por quê? Porque é ali que vão sendo contadas essas histórias, é ali que os itãs vão sendo repassados, é ali também que os mais velhos contam as suas histórias, o pai de santo também relembra as histórias dele com a nossa falecida avó de santo, né, Maria Helena de Inhaçã, que era lá de Belfor Roxo. Né? Então, é um espaço que todo mundo quer estar, é a cozinha, né? Porque a gente aprende muito nesse espaço. Né? Pode passar, por favor. E aí eu tenho a Helena de Iemanjá, porque é um exemplo de como se aprende, né? Principalmente na cozinha. Esse é o quê? Isso é para fazer pipoca. Você colocava a tampa e fazia isso. Eu fazia pipoca assim. Aonde você fazia pipoca assim? Barracão. Essa é a Helena de Iemanjá, ela está tocando, porque lá a gente estoura, a gente chama de deburu, que é a pipoca, né, para o omolu, com um toque de omolu, que é o opanigé, e aí ela faz. É isso que ela está fazendo na tampa. Ouviram? Dá para ouvir? Sim. É isso que ela faz na tampa, né? E no final ela faz no ritmo certinho, né? E a Helena é uma menina super espevitada, que corre o tempo todo, brinca o tempo todo, mas está ligada, né, no que está rolando ali. Então, quando a mãe foi fazer a pipoca em casa, ela lembrou do que ela aprendeu no barracão, né, que é o opanigé, que é o toque de omolu. Então, ela falou, não vai tocar, ela queria que a mãe tocasse em casa, né, já que estava fazendo pipoca, né? É só um exemplo para mostrar como se aprende na cozinha. E a criança, às vezes, nem fica muito na cozinha, passa correndo, vai beber uma água, então a gente não se dá conta, né? Pode passar, por favor. E aí os caminhos do aprender, que eu chamo, que é a nossa grande preocupação é quando essas crianças vão para a escola, né? Porque elas são muito felizes lá dentro do axé, do barracão, brincam o tempo todo, tem essa troca, brincam de receber, de fazer bori, né? Os rituais viram brincadeira para essas crianças,
E quando chega na escola, elas são reprimidas, elas não podem nem falar. Pode passar, por favor. E aí, esse vídeo está aberto no YouTube da Thalita Lousada de Oxum. Eu me apresento como Marta Ferreira do Oxum hoje, porque eu aprendi com a Thalita de Oxum, que ela, desde dos 3 aninhos dela, 4 aninhos, 3, que ela fala, né? Eu sou Thalita Lousada de Oxum, né? E ela estava passando um momento muito difícil na escola. Eu estava numa escola particular, mas que a gestão era uma gestão evangélica, apesar da escola não ser confessional, né? Enfim, na Baixada Fluminense, São João de Meriti. E aí, como a nossa reza é expansiva, né? A gente canta muito, mexe os braços, e aí a professora não aceitou a reza dela, né? Hoje é dia de você fazer a oração do dia, então ela tinha que ficar em ato, né? Fechar a mãozinha, e aí ela criou uma estratégia para fazer isso. Esse vídeo ela gravou na pandemia, mas aí ela já faz a oração de acordo com a estratégia que ela criou para a escola. Oi, gente. Meu nome é Thalita do Fona, Thalita Lousada Silva de Oxum. E também vocês podem me chamar de Tatá, porque é meu apelido, né? Todo mundo sabe. Também pode me chamar de Thalita, porque é o meu primeiro nome, né? Então vamos começar a reza para poder Oxum. Sabe para quê? Para poder proteger a gente pelo celular, do vírus. Eu não aguento mais ficar de quarentena, né? Ninguém. Então vamos começar a rezar. Ua vereda Oxum emadunga, vodunda vodunda vereda. Oxum, cuida da gente, tira a gente do mal, cuida da gente nos quartos, pra poder, por causa desse coronavírus, pra gente não ficar doutor, pra se acabar logo. Axé. Tchau, gente. Olha só como é que é minha roupa. Tchau. Essa foi a estratégia que ela encontrou, né? Porque a gente canta batendo palma, a vereda, ótimo, e aí eu gritando, e na escola não podia. Então ela criou uma estratégia, isso está no canal, ela tem um canal no YouTube, que é uma estratégia também que essas crianças, essa geração, a Thalita agora está com 10 anos, eles têm tido essa estratégia, que é postar nas redes sociais, ou pedir à mãe para postar na rede social, né, se sofrerem algum racismo religioso, né, na escola, eles querem explicar o que é candomblé, querem explicar para todo mundo, né, e tem usado bastante as redes sociais. A Thalita usa, ela fez um vídeo e postou no YouTube dela do aniversário dela de santo, quando ela fez, que a gente chama de Odu, que é o tempo de santo, ela já está com mais de 3 anos de iniciada, e ela fez um vídeo e postou no YouTube dela, que é aberto, né? E um ponto que é muito interessante é como eles vão mudar e criar estratégias também, que é uma defesa que o povo do terreiro tem tido com relação aos pesquisadores, né? Que é aquela coisa de chega na casa, fotografa, faz entrevista, some, nunca mais aparece, né? Não dá um retorno, não traz não traz a pesquisa de volta, né? E aí as crianças também vão notando isso. E mais interessante ainda, quando elas notam que a gente está pesquisando elas, né? E aí eu faço, acho que é o próximo vídeo, é uma coisa curta para a gente já entrar na docência, que é a Mene de Euá, né? Que são os saberes e fazeres que eu chamo. A Mene de Euá, ela também é da geração da Thalita, já está com 10 aninhos, e aí eu peço ela para cantar a dura, né, a reza do orixá dela. Aí ela vira para mim e fala assim, mas a senhora não sabe?
senhora não sabe cantar? Eu sei, mas eu queria gravar para pesquisa. Ela, mas, ai, tipo assim, para que eu vou cantar se você já sabe, né, cantar? E aí é muito interessante até o corpo, né, a expressão corporal dela para cantar, né? Chateadinha, né? Peraí. Ah, vai. Qual é um boi eu amigo? Qual é um boi eu amigo? Orixarim, um boi eu amigo. E... tipo assim, pô, pra que eu tô cantando se você já sabe essa cantiga, coisa chata, né? E ela fala isso para outras pessoas também, que quando vão perguntar, ela faz a mesma, mas você não é daqui da casa? Se algum outro, você não sabe fazer isso? Como assim? Ou então, se tem algum pesquisador que é filho da casa, mas quase não aparece, só aparece para fazer pesquisa, ela também chama atenção. Canta, você não sabe limpar, você não sabe cuidar, mostrando esses saberes e fazeres que não é uma coisa que passa despercebida. Eles sabem como cuidar, eles sabem o momento do ritual, né, e tudo mais. Pode passar, por favor. E aí a gente tem feito um movimento que é o que eu chamo de começar a enterreirar as docências também, né? Acho que começa nesse movimento da festa de Iemanjá, que acontece lá em Paraty, que 2 de fevereiro, né? A gente sempre. A nossa casa é uma casa de Iemanjá. A gente tem várias famílias do terreiro que moram lá em Paraty também, mas frequentam aqui em Caxias a nossa casa. Hoje já estão fundando suas casas por lá também. Mas lá em 2011 a gente começou a levar o balaio para lá, para contemplar as famílias que moravam lá também, com alguma atividade lá. E a gente decide não fazer só a entrega do balaio, mas mostrar as atividades, né? O que estava ligado à teoria de Iemanjá, né? Eu esqueci agora, não vou lembrar o nome de uma autora que teoriza Iemanjá, né? Que é uma teoria também, como Oiá, que tem a oialogia, né? O oxunismo a partir da Oiaronquê. Então, a gente tem elementos dentro do terreiro que teorizam as nossas ancestralidades também, né? Então, a gente organiza um encontro onde dança, conferências, oficinas circulam todos sobre a temática do terreiro e sobre a temática de Iemanjá. Então, todo ano, esse ano a gente, essa atividade já passou para as EBOMs, para as mais velhas que estão morando lá, né? Que hoje, antes elas eram só IAOs, né? Aquela que ainda é menor de idade, como se fosse o nosso bebê, e hoje elas são EBOMs, então elas já podem assumir essa atividade lá e conduzir, né? A gente só dá o apoio, né? Mas eu acho que pensar uma atividade educativa a partir da fundamentação de Iemanjá deu muita força para a gente também pensar as nossas próprias pesquisas e pensar essas docências interreiradas, porque a maior parte das pessoas que procuram essas atividades são professores, né? São muitos professores, sejam eles da educação básica ou do ensino superior. Pode passar, por favor. E aí a gente decide também fazer no nosso terreiro uma atividade bem parecida, que é o encontro das culturas de axé, que a gente faz todo ano. Esse ano está marcado para agora, mas eu acho que a gente vai ter um problema de agenda, eu não vou nem anunciar aqui, já está na rede, na verdade, mas eu estou achando que ele vai ter que ser adiado, né? Mas ele acontece geralmente em setembro, onde a gente abre as portas do terreiro e os filhos da casa mostram seus trabalhos. Então, a gente tem chefes de cozinha, a gente tem professores, artistas, produtores culturais, artesãs, enfim, comerciantes, e todos eles girando na economia de terreiro, né? São roupas de terreiro, bolos que fazem para o terreiro,
os chefes de cozinha trabalham cardápio ligado às comidas afrodiaspóricas e de terreiro, enfim. Então, a gente abre as portas para mostrar como a gente, no nosso dia a dia, para além do muro do terreiro, continua carregando o terreiro e trazer as pessoas para dentro, né, para eles verem, conhecerem aquele espaço e verem. Esse ano a gente está trabalhando com a questão do racismo ambiental, porque a gente também parte, os nossos temas são as nossas dificuldades, o que a gente percebe que está faltando, né? Teve um ano que a gente trabalhou com a questão da transexualidade, né? Porque a gente tem filhos de santo que são uma filha de santo, que é uma mulher trans, uma Bianca, que é um homem trans, e a gente sentiu uma dificuldade nessa compreensão e a gente trouxe essa discussão para dentro do terreiro. E esse ano a gente trouxe o racismo ambiental, porque a gente também está notando como nós temos dificuldade para lidar, é muito descartável para facilitar a vida e acaba poluindo, o quanto a gente também acaba sendo contraditório, né? Porque não tem jeito, a gente acaba recebendo sim influência de uma branquitude dentro do. A gente vive nesse mundo. Então, acho que as dificuldades que a gente percebe se tornam temáticas de formação e informação para a gente também, né? Abre para o público, mas a gente está se formando também nesse movimento, né? Então, e também a gente chama pessoas de fora para falar, quando tem ligação com a temática, pessoas que são parceiras, né, para estarem trazendo essas discussões também para dentro do terreiro. Geralmente é um dia inteiro. Tem uma página no Instagram, depois eu posso passar para. O Ebom Henrique pode passar para vocês. E aí eu trago, né? A gente já está aí com 21 anos da lei, vou dar uma aceleradinha aqui, né? E aí a gente tem lá em 2001 a Conferência Mundial contra Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, né? E daí começa todo o movimento para essa legislação, começa não, né? Ganhar força, porque a Lei 10.639 ela é uma luta antiga dos movimentos negros, né? Por muitos anos já vinham pedindo algo que desse conta dessa questão. Não sei se vocês já assistiram aquele vídeo da Beatriz do Nascimento Ori, que é lá na década de 80. Eu consegui um link dele, vou passar para o Henrique. Me lembra, Ebome, de eu te passar esses links? Foi difícil de achar. E aí a gente vê lá na década de 80 a crise por conta dessas questões não estarem dentro da academia e de algumas pessoas dos movimentos negros estarem entrando na academia. E aí tem até uma briga, né? Se essas pessoas não iam ser sucumbidas pela academia, né? Que era o caso da Beatriz Nascimento, que estava lá estudando, pesquisando e tudo mais, e a luta por uma legislação que desse conta dessas questões. Esse documentário é extremamente interessante, acho que vale muito a pena a gente ver, só para a gente entender que foi a partir de um movimento internacional que a gente conseguiu a implementação, mas que essa luta já é muito antiga, vem de muito tempo atrás, para tentar a implementação dessa lei. Pode passar, por favor. Eu estou aqui apertando junto contigo. Toda hora eu aperto aqui no meu computador. E aí a gente tem a LDBEM, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá em 96, né, que vai ela aponta o caminho para essa legislação, né, própria, e em 2003 é que vai sair a 10.639. Né? E logo depois dela, as escolas públicas receberam malotes com esse livreto, é um livreto fininho, algumas escolas ainda têm, mas está disponível na internet, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Muitas escolas públicas, esses malotes continuaram fechados, deram cupim e ninguém acessou. Foi uma pena, se não foi divulgado, né, que tinha esse material na escola, que era para distribuir, na verdade, para os professores, não precisava ficar fechado nas salas de leitura das escolas, né? Uma pena, porque é um material muito interessante,
né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada, principalmente quem é professor, né? Quem está na área da licenciatura, para dar uma olhada em como esse processo de enterrar docências ele já está aí presente ainda nessa cartilha. É uma cartilha mesmo, fininha. Pode passar, por favor. E aí vem a 11.645, lá em 2008, que não é para... que algumas pessoas falam assim, a 10.639 veio modificar o artigo da LDB e a 11.645 veio modificar a 10.639. Não. É outra lei, porque ficou faltando, né? Lá na LDB aponta, e aí sai uma lei para regulamentar, e aí a 11.645 é uma outra lei, porque a 10.639 deixou de fora os povos originários. Né? Então, uma não invalida a outra, né? Mas, na verdade, são duas importantes legislações que ajudam a gente a se instrumentalizar na hora que a gente chega em determinados espaços e não querem que a gente trabalhe nossos tambores, nossos chocalhos, nossos agogôs. Né? A gente tem uma lei que garante isso, explicando teoricamente, historicamente, fundamentando porquê desses usos, né? Contínuos nas nossas ritualísticas e para além delas também. Pode passar, por favor. E aí eu vou trazer alguns autores e alguns professores que me ajudam a enterrar essas docências. Pode passar, que eu estou chamando de diálogos, né? Trago aí a Jaqueline Diobá, que é uma professora da área de letras, que é uma mãe de santo de Umbanda lá em Campo Grande, Jardim Maravilha, e ela vai trazer principalmente contribuições na área de literaturas africanas. Hoje ela nem está tanto nessa área, ela está mais na questão, pensando na educação, atenção à educação especial nos terreiros também, mas sempre trazendo essa pegada das literaturas africanas para ajudar. Pode passar. O professor Dr. Evanilson, que é meu colega de grupo de pesquisa, e aí é um movimento que eu fui fazendo. Esse movimento que o Ebom Henrique está fazendo aqui foi um movimento que eu fiz na época da pandemia, quando eu estava como substituta na Rural. Então, eu aproveitei que as aulas eram online, estava dando aula de didática para várias turmas de licenciatura, pedagogia, geografia, história, matemática e letras. E aí eu convidava professores, pesquisadores de axé para apresentar seus trabalhos. O professor Evanilson, ele é de Sergipe, e ele pesquisa educação escolar quilombola e educação quilombola, né? Porque lá em Sergipe tem muitos quilombos, né? Então ele se dedica a essa pesquisa e eu levo ele para estar apresentando. E o que eu faço? Eu pego o texto, né, um artigo do professor e coloco na ementa. Né? Então, esse movimento de convidar o autor e trazer a sua produção teórica e colocar na ementa é uma garantia de enterrar, né? Está lá, está registrado no SIGA-A da Rural daquele ano de didática, tem lá o texto do professor Evanilson e de outros que foram chegando. Ele tem um trabalho também chamado Parlacênio, é um grupo, está no Instagram, Parlacênio, que são jovens que trabalham peças de teatro ligadas à temática antirracista. Se vocês quiserem dar uma olhada, também é bem interessante. O Tarcísio Manfrenati, de Oxóssi, que também agora já é doutor em educação lá pela Rural, professor de... Todos esses que eu estou falando, além de axé, são professores da rede pública. O professor Evanilson lá da rede estadual, o professor Tarcísio de Oxóssi é da rede municipal, e muito interessante porque ele começou trabalhando língua inglesa, e aí ele vai trabalhar os países da África que falam inglês, e dali puxar para as questões aqui na diáspora.
né? É muito interessante esse trabalho que ele fez com os alunos, e foi isso que ele apresentou lá. E a pesquisa dele é sobre masculinidades negras, orientando da professora Joyce, tem textos muito interessantes, mas essa prática que ele tem com os alunos foi o que chamou a atenção, e aí a gente também já coloca um artigo dele na ementa. Todos esses que eu vou apresentar, gente, entraram na ementa do curso de didática ou na ementa de ensino de história, né? Aqui, no caso dele, foi de didática. Pode passar. A Alessandra Zinga, né? Hoje ela está à frente da Secretaria Municipal da Mulher, no Rio de Janeiro. Ela está terminando o doutorado dela na Rural, na área de Sociologia. É o MEBOM de Omolu, que também a gente sempre traz as questões dela e os textos dela para pensar. Ela não chegou aí à aula, mas a gente trouxe os textos dela para pensar com a galera, né, nos cursos de ensino de história. Aí a Rosiane Rodrigues, que ela fez o doutorado dela e o pós-doc na UF mesmo, na área da antropologia, né? A tese dela foi premiada, ela traz muita questão do racismo religioso para a discussão. Pode passar, por favor. A Luane Bento dos Santos, Luane de Iemanjá, que para mim é uma das referências na discussão de etnomatemática, né? Ela terminou o doutorado dela agora há pouco tempo na PUC, e ela vai pensar a etnomatemática a partir das transistas, né? De como existe uma matemática própria na hora de se fazer as tranças, né? Ela tem oferecido muitos cursos, ela participou da aula de didática também, e a gente já coloca tanto a videografia dela, porque ela tem uma videografia vasta, como os referenciais teóricos dela também na ementa. Eu acho interessante essa coisa de trabalhar com videografia também, né? Isso eu aprendi lá na Unicamp, que até na seleção de lá, na linha que eu fiz, que foi a linha 8, lá da educação, tinha referências bibliográficas e referências videográficas. E isso é muito interessante, né, de se pensar. Pode passar. A Dilbênia Machado, que vai pensar que hoje ela está aqui no Rio, mas ela vem lá do Ceará, né? Foi orientanda da Sandra Petit no Ceará, e o doutorado ela fez com o Eduardo Oliveira na UFBA. Hoje ela está como professora aqui da Rural, no Instituto Multidisciplinar, e vai trazer uma discussão sobre filosofias africanas, né? E como aplicar essas filosofias, trabalhar essas filosofias na sala de aula. E aí é uma referência teórica para mim. E aí eu vou começar agora a falar sobre meus referenciais teóricos. Acho que a parte de enterrar as docências foi até ali a Adil. Aqui eu vou estar falando quem tem me ajudado a pensar teoricamente as questões de pesquisa. E aí tem a IAEB Wanda Machado, a IAEB lá do Opoafonjá, na Bahia, em Salvador. Não sei se vocês conhecem a história do Opoafonjá, mas no quintal do Opoafonjá tem uma escola pública, e ela é toda afro-referenciada pelo terreiro, que tem como patrono Xangô. Então, a escola, o projeto político da escola, toda a sua organização, mesmo ela sendo laica, é a partir de Xangô, que é quem cedeu o terreno para a construção da escola, né? Que é uma escola pública, e aí a Wanda ela trabalha nos primeiros projetos políticos pedagógicos e vai pensar a educação nos terreiros também, já lá no início da década de 90, né? Eu faço uma meia-culpa de não ter citado ela na minha dissertação, ela é a próxima que vai aparecer, né? Porque são as precursoras, mulheres pretas de terreiro, precursoras de pensar teoricamente a educação nos terreiros. Uma outra autora pode aí que são alguns livros dela. Eu trabalhei muito com Pele da Cor da Noite. Prosa Nagô estava esgotado, mas semana passada eu soube que já voltou a vender, que é um livro também
que ajuda muito a gente a pensar nessas questões, e o mais recente dela, que é o Ireaió, que é uma epistemologia afro-brasileira, também falando dessa experiência de educação nos terreiros. Então, para mim, esses são os 3 livros que eu destaco da Yavanda. Pode passar. E a Narcimária, do Patrocínio Luz, e aí quando eu falei antes, né, da questão da gente sair desse eixo sul-sudeste, é isso, né? A Narcimária tem um livro potente sobre educação nos terreiros, que é ABB, se puder passar, porque eu acho que eu esqueci o nome completo do livro, ABB, Criação de Novos Valores na Educação. É um livro que está esgotado, não reeditam, né? E tem uma fundamentação teórica para se pensar educação nos terreiros gigantesca, e a gente não tem quase acesso, né? Se você não encontrar alguém que tem um PDF para te arrumar, você não consegue acessar, né? E aí eu fico pensando, poxa, por que um livro potente como esse ninguém se interessa, ninguém reedita uma publicação com essa força teórica toda? A minha tese foi muito baseada nela e na Oyeronke, principalmente, né? Para pensar essas epistemologias ancestrais que a gente trabalha dentro do terreno. Pode passar. E a Oyeronke Oyeume, que é, né, a base do meu estudo, ela é uma nigeriana da cidade de Oxum, do estado de Oxum. Hoje ela mora nos Estados Unidos, é socióloga, é epistemóloga, e aí ela vai falar a partir de uma teorização que ela chama de Oxunismo, né, que é Oxum, ela fala Oxum é minha base teórica, né, assim como outras autoras, a Salami, que vai falar de Oyá, e instaurar a Oyálogia. Ela não tem ainda, a Salami não tem, eu não achei livro traduzido dela, só achei em inglês, mas ela tem uma página, e nessa página você consegue ler em português o que é a Oyálogia, né? Eu posso mandar também, tem coisa dessa para mandar, que eu já falei, né? Não posso esquecer, né? Então, mas o que eu me peguei mais foi na Oyeronke, para pensar, até porque ela fala, pode passar, ela vai falar de uma outra forma de se entender a mulher, né? Ela fala de uma matripotência. Eu acho muito interessante que quando ela veio ao Brasil, a primeira vez que perguntaram para ela, você é feminista ou mulherista? Ela fala, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou oxunista, porque eu me compreendo a partir da teoria de Oxum. Né? Então, eu sou oxunista, né? Porque todas essas têm alguma ligação ou contraponto com o ocidental, e eu não tenho. E aí ela vai chamar atenção, porque para nós aqui nos candomblés, as mulheres, né, as iabás, têm uma força muito grande, né, as rodas são comandadas por mulheres, apesar do pai de santo ser ele é um homem, mas é um homem de Iemanjá, né, então a Oyeronke, a teorização dela explica muito bem isso, né, quando ela fala de uma maternagem que independe de você ter útero ou não. E o roncó, o espaço ritualístico é isso. Toda casa de santo tem um espaço ritualístico. Lá em casa a gente chama de roncó, que é o útero, onde o iniciado nasce. Independente se a liderança é homem ou mulher, tem útero, né? Que é a casa, ele é a representação daquela casa. Né? Então, chamar atenção para a força da Iabá, e ela chama a atenção de como, com a chegada dos colonizadores, as traduções que foram feitas de livros como Ifá e tudo mais enfraquecem, mesmo tendo sido feita por nigerianos, mas já foi uma tradução com um olhar colonizado. Então, eles enfraquecem a força da mulher nesses itãs, nesses escritos lá de África, né? já lá nesse território ali, nessa parte da Nigéria. Ela chama a atenção de como isso influencia e diminui o poder da mulher, tanto que hoje em Ifá, mulher não pode mexer, é uma religiosidade africana, né, nigeriana, não se pode mexer, mulher não mexe em Opele Ifá, que não joga Opele Ifá.
né? E a Oyeronke vai trazer fotos de antes da colonização com mulheres com a Peleifá na mão. Então, para mostrar como isso foi influência do próprio olhar colonizado, que acaba mudando aspectos originários das sociedades, né? E ela chama isso de uma tríade mortal, né? Que é racismo, capitalismo, patriarcado. Né? Que ela diz que ela não acredita em matriarcado, porque matriarcado ela vê como oposição a patriarcado, que não é um conceito que ela entenda. Né? Então, ela fala de maternagem, né? Ou matripotência. Né? Pode passar, por favor. E o que mais me chama a atenção, pode passar, é que ela vai dizer para a gente, e isso tem muito a ver com o povo do terreiro, e quando ela lançou a tradução da Invenção das Mulheres, ela falou sobre isso, de como ela vê que os candomblés aqui no Brasil dialogam muito com as concepções que ela estabelece, que ela organiza, né? Porque a gente não tem que ver para crer. Né? A gente não é só a cosmovisão que dá, a cosmovisão não dá conta para a gente, né? Porque ela usa só um sentido. Para a gente, no terreiro, e para quem está seguindo o oxunismo, existe uma cosmopercepção, porque é o cheiro, é o arrepio, né? É o paladar. A gente precisa de todos os sentidos, porque você dança, você sente o cheiro da comida, você come, você se arrepia, né? Você escuta os atabaques e isso te toca, te faz alguma coisa, algum movimento. Então, essa cosmopercepção que ela traz para a gente dá mais conta do que a cosmovisão, né? Que te limita a um só sentido. Né? Então, acho que isso aí, essa combinação de sentidos que a cosmopercepção traz para a gente, dialoga muito com a nossa comunidade tradicional de terreiro, né? Pode passar. E aí são algumas formações que aí a gente começa também a participar, como eu estou participando aqui, né? Tanto convido como sou convidada, e acho que nesse movimento a gente vai enterrando, acho que é isso que a gente está fazendo aqui, enterrando essas docências e pesquisas, pode passar. Acho que agora são algumas imagens para eu chegar na. Pode passar, sei lá, na história. E aí sim, né? Aí eu chego na minha avó, já para ir fechando aqui, para a gente abrir para a gente conversar, né? Que é a minha pesquisa de doutorado, que foi em cima do que minha avó de santo deixou de herança para a gente, que são mais de 240 páginas manuscritas com itãs, com histórias de orixá. E ela não deixa só o itã, ela deixa o itã, a história de orixá, e como organizar o ritual a partir daquela história. Né? Então, o que me interessou ali não foi a organização, o ritual, mas como essa história, essa narrativa, ela elabora conhecimentos. Né? Se a gente tá, e aí eu não quis mais usar, foi uma provocação da Jaque, da minha orientadora, né? Eu não quis usar, a gente não usa mais o termo produção de conhecimento ou construção de conhecimento, falar, isso é tão fabril, isso é tão, né, laboral, né? Produção, construção. Pensa um Itã aí, Marta, vê no Itã da sua avó, vê se não tem um Itã que dê conta disso. E aí eu encontrei o Itã de Inhaçã e Ogum, senhor da forja, né? Em Inhaçã com seus abanos que mantém a forja acesa para fundir o metal e aí transformar no que for necessário, né? E aí eu aprendi com um tio de santo meu também que até esses itãs têm um olhar masculinizado, né? Quando fala em ação só abanava, claro que ela fundia também o metal. Ogum vivia na guerra, tio Oswaldo de Xangô. Ele sempre fala, ele vivia na guerra, a forja não ficava parada, quem é que fundia metal enquanto Ogum estava na guerra? Inhaçã. Né? Então, ela aprendeu também a fundir, e aí eu chamo agora de forjar conhecimentos. Então, eu penso que, a partir desses itãs, já que ele dita, né, ele aponta quais são os caminhos de comida, de roupa, cor de conta, folhas preferidas, cantigas, toques. Olha quantos saberes giram
em torno de um Itã, né? Só de Oxum a gente tem 16, né? Tem 16 Itãs, né? De Omolu, 7, de Ogum, 7. É muita coisa, né? E aí eu estou pensando que tem uma epistemologia própria também. Se eu estou forjando conhecimento, se eu tenho, né, estou forjando conhecimentos nesse espaço, então tem uma epistemologia própria que eu estou chamando de epistemologia do terreiro ou epistemologia ancestral, né? E isso foi a grande pegada da tese, né? Essa foi a pesquisa, pensar esses desdobramentos dessa fonte, que eu estou chamando de fontes tradicionais, né? Porque as conceituações que tem também de fonte não davam conta, e essas fontes tradicionais, elas são passadas de geração para geração, porque, na verdade, os filhos do Babá Daniel já estão abrindo casa e tendo filhos, e estão levando essas histórias, cada vez que eles precisam iniciar alguém, recorrem ao Babá, qual o Itã desse orixá, esse eu não conheço, e aí esses Itãs vão sendo movimentados, e o mais interessante, né, que ela escreve algumas coisas, por conta do doutorado, a gente deu uma parada nisso, mas eu estava digitando esses Itãs. Eu já digitalizei tudo, né? Porque são folhas de agenda, né? Escrita a caneta, então isso já está digitalizado. Eu acho que o próximo slide, a próxima lâmina é um Itã. É um Itã. Só para vocês terem ideia, né, de como esse é o Itã de um Oxum. Mas tem um trabalho de digitar. Eu sento, meu pai de santo pega as folhas e começa a ler. Aí ele fala assim: não, peraí. Isso aqui ela falou que era assim, mas ela não fazia assim. Ela fazia assim porque ele vivenciou com ela também. E aí, essa folha aqui não. Ih, a gente não acha mais essa folha. Ih, a gente não acha mais essa pena porque esse passarinho não existe mais. Troca por tal passarinho, que ela usava esse passarinho, essa pena desse passarinho, troca tal folha, ela usava tal folha no lugar dessa, porque não encontra mais. Então já é uma outra pesquisa, né? Que dá para rolar a partir também dessa ressignificação que vai sendo feita nesse material, dessa fonte que tá posta, né? Então esse foi o movimento de pensar, né, como forjar a organização da tese. Já lá na dissertação, eu já não segui uma organização formatada, né, de introdução, justificativa. Na dissertação, eu trabalhei com músicas, com aduras, que a gente chama, músicas de cantigas de orixás. Então, na abertura, eu trabalhei com Exu, uma cantiga de Exu como título. Quando eu falo, o capítulo que eu falo do Pai de Santo é a cantiga de Iemanjá, que é o santo dele. Enfim, a metodologia que eu trabalhei, que é muito interessante na história, vocês devem conhecer também, né? Tem um autor chamado Carlo Ginzburg, que é um italiano. Ele tem um livro que é o Mitos, Emblemas e Sinais, que tem um conceito lá que é o paradigma indiciário, que é uma metodologia de pesquisa, né? Você vai vendo, né, nos detalhes. Eu comecei a ler, vendo ele falar do caçador primitivo, como ele... Falei, gente, isso aqui é um Itã de Oxóssi, o caçador. E aí, lá na dissertação, comecei a pensar na metodologia do caçador, e na tese eu aprofundo, então a minha metodologia é a metodologia de Odé, a metodologia do caçador, só que puxando principalmente para as Iás Odés, as mães caçadoras, que são muitas, que aparecem nos Itãs da avó, né? Então eu trabalho com as Iás Odés enquanto articuladoras dessa epistemologia ancestral e como elas ajudam a forjar esses conhecimentos que são elaborados lá na tese. Eu tenho aqui, esse aqui é o livro, a dissertação que virou livro. Ele já está quase esgotado, né? Eu estou só com... Eu vou mandar pelo EBOM uma para ficar aí para vocês, para o grupo. Né? Não sei se vocês têm uma biblioteca, porque agora eu já estou na fase de que eu só tenho para doar, não estou vendendo mais, né? Que é independente, foi o grupo de pesquisa que ajudou e tudo mais.
E a tese está quase disponível, estou só aguardando, já mandei para o depósito lá, mas a defesa, apesar de ser extensa, já está disponível no canal do meu YouTube, no meu canal do YouTube. Já está lá, que é onde eu apresento um pouco como eu desenvolvi a tese. Pode passar, por favor? Manda o link aqui, por favor, Marta, do seu canal, para a gente. Mando. Gente, eu tinha que estar anotando, né? Esse aqui é um canal da Heró Produção, que eu acho que vale a pena. É um canal de 2 filhos de santo lá de casa, a gente chama de dofonitinhos, que é a Joana de Inhaçã e é o de cima, que é o canal dele. E o José de Oxalá, eles têm a Heró Produção, e aqui nesse canal, além dos curtas que a Joana estrela, né, tem também essa série que está aqui, que são três curtas de 10 minutos, com alguns meninos lá do Axé explicando os cotidianos do terreiro. É muito interessante ouvir, porque tem uma adulta falando e são 3 meninos respondendo a mesma questão. E como as crianças são livres das amarras. É muito interessante olhar esses curtas-metragens aí, é muito interessante. Aí, por isso que eu sempre trago para indicar, que é Saberes Outros, o nome da série. Mas lá vocês vão encontrar um curta da Joana que foi premiado, Ialeuá, que ela vai fazer, pensar um pouco sobre a lua, o supá, né, e tudo mais. É muito interessante o canal também. Uma pergunta, né, que geralmente o pessoal faz, e eu acho que é um momento muito oportuno, a senhora poderia, dentro do que a senhora está expondo para a gente, que vai ser muito rico também, até como estão os preparativos para dia 31, né? A grande festa, o Lubagé, acho que seria interessante. Ah, tá bom. Nesse sábado a gente tem um candomblé grande, que é o Lubagé, que é o banquete do rei, que é uma festa de Omolu, a festa de Obaluaê, do rei da terra, né? Obaluaê, Obá é rei, Aê é terra. E é muito interessante, acho que é uma das festividades mais bonitas dos candomblés. Todos os candomblés têm, só que cada um chama de um jeito. Na Angola a gente chama de cucuana, no Fon eu não lembro como chama, mas nos candomblés na Goiorubá é Olubadjé, né? Que é também a memória que vem à tona de um Itã, porque é isso, né? Cada vez que você vê um orixá dançando, é uma memória que está sendo reativada, né? Está sendo ativada ali no salão, né? Porque aquela cantiga está trazendo o Itã, a história daquele orixá, aquele momento da história, que são vários, né? Ou é da caça, da luta, é da guerra, é da astúcia, né? Porque tem uma cantiga, por exemplo, de Oxum, que é aê, mulejô, jinguele, jinguela, mulejô, e Oxum mostra as pulseiras. O pessoal, Oxum é vaidosa. Não, cada vez que a pulseira dela bate uma na outra, o brilho dela, né, cega os seus inimigos, né? Ela usa o espelho como arma, né? Então, o Lubagé é um grande Itã que é rememorado, e é uma festa muito bonita, onde todos os orixás partilham das suas comidas com todo mundo para que esse carrego colonial saia de nós, né? É um grande ebó coletivo, onde todo mundo come junto, na folha, come com a mão, né? E todos... É um banquete mesmo, que tem comida de todos os orixás, todos eles são reverenciados na mesa do Lubagé, e Omolu dança em volta e traz seu axé em volta dessa mesa, né? Tanto que a música é Araê, Araê, Ajeambó, Olubagé, Ajeambó. Quer dizer, o AG1, a comida é um ebó, leve o carrego, né? E ele vai dançando em volta, em movimentos, como se estivesse tirando o carrego mesmo, né? O tempo todo, enquanto as pessoas estiverem comendo, os homolus estão virados dançando em volta da mesa. Então, é sábado agora, 4 da tarde que começa, com algumas obrigações ali dentro. É um candomblé longo, esse é um dos mais demorados,
porque tem toda essa ritualística, que não pode, tem que esperar escurecer para arriar a mesa, tem toda uma ritualística, então um candomblé longo, né? Mas é muito bonito, é um dos mais bonitos. E aí eu, para abrir para mais perguntas, vou encerrando aqui, né? A partir dessa perspectiva, podemos formular caminhos para a compreensão de infâncias, de docências, que também vemos como enterreiradas. Ler os tambores, conversar com as folhas e pedras, ancestralizar as redes de conhecimento, não cabe em uma epistemologia que acredita em linearidade. Como prender o curso natural dos rios ou controlar as águas do mar? Em reverência aí a Oxum e Iemanjá. Né? Então, pode passar, por favor. Eu agradeço, Modupé. Aqui tem alguns contatos meus, né? Algumas páginas, a página do Encontro das Culturas, o meu YouTube. Agradecer mais uma vez aqui a Marta pela aula excepcional que a gente teve hoje, né? Já deu um gás maravilhoso. Agradecer também ao Henrique por ter feito essa ponte, né? Tem várias pessoas convidadas dessa disciplina que foram o Henrique, foi através do Henrique, então agradecer muito também. Queria saber se o Henrique e se a Marta querem falar alguma coisa agora para encerrar. Só agradecer mesmo, né, o convite, a boa conversa, as provocações. Eu acho que é isso, né? A gente está aqui para essa troca o tempo todo. E é um pouco isso. Sigam lá as redes, deem uma força lá para a gente, lá no Encontro das Culturas, né, principalmente, para a gente continuar aí nessa caminhada. Tem a página também, que eu acho muito interessante, às vezes tem atividades que podem interessar, que é do Grupo de Pesquisa e Extensão Cultural, A Cor da Baixada, que é o grupo que eu faço parte aqui em Caxias. Sempre tem. O professor está lançando esse livro, que é O Espírito das Baixadas, O Espírito das Periferias, que é a partir de um curso de extensão que foi oferecido ano passado, pensando nas questões ancestrais e tudo mais, o livro do professor Nielson Bezerra. Então, é um pouco isso. Obrigada, gente. Vou mandar o livro para o grupo, tá bom? Legal. Obrigado, Modupé. A senhora ter respondido assim, né? Foi incrível, fiquei muito feliz, comentei até com a professora Luciana, falei, Luciana, vai ser um arraso de festa, um grande ebó, um grande axé ao mesmo tempo. Então, muito obrigado, que a Oxum te dê muita prosperidade, como está dando, física, mental, né? Com esse alimento maravilhoso de conhecimento. Olha, quero agradecer mesmo, que Oxalá te cubra de todos os jeitos, de todas as formas para a senhora. Tá bom, minha querida? Muito obrigado. Axé, Mutumbá, eu recebo. E obrigado a todos também, assim, de estarem aqui, se interessar pelo assunto, pelo bate-papo mitológico. Tá, assim, né? Então, muito obrigado.